Estamos aqui assim felizes demais com o resultado que o pessoal vem alcançando. Você foi de São Bento do Sul que o pessoal do consórcio falou sobre aquele negócio do lixo do bloquete que eles estavam falando ou não? Acho que era. Gente, nós assim, nós precisamos saber o que vocês estão fazendo aí. A gente estava fazendo uma árvore lógica no meio da solução do município do Nordeste. Qual que era o município? Taquaritinga do Norte, em No Pernambuco. município de Taquaritinga do Norte. No meio de Taquaritinga do Norte, o pessoal do consórcio Cisanvi falou assim, gente, vocês precisam conhecer a questão do bloquete que é feito com São Bento do Sul. Nisso, o cara como é que é o nome? Do Rudimar, do Cisma, ele falou, não, mais do que isso, você pegou um pedaço do bloquete que vocês fazem aqui e falou, olha, nós já estudamos aquilo lá, é maravilhoso o que eles estão fazendo. Eu falei, gente, eu estou com todo mundo aqui, a gente não está conversando disso. Quero dizer que tem meio Brasil aí que já está querendo colaborar com vocês, fora aquilo que vocês querem colaborar. Mas vamos ouvi-las, como é que foi? Nós fizemos a primeira reunião, a primeira árvore, estou querendo ver como que vocês conseguiram avançar, ou como é que a gente pode avançar, né, em conjuntos, porque o pessoal que tem ido bastante rápido, o que a gente está fazendo? Pequenas reuniões rápidas como essa, mas com bastante frequência, como se a gente estivesse estudando piano. Então, um pouquinho todo dia e no final, lá na frente, o pessoal já está montando plano de trabalho, já está com uma execução boa. Mas então, queremos ouvi-las. Bom dia mais uma vez, né? O nosso projeto, né? Hoje até talvez a gente tenha uma gravação lá no projeto, tá? Lá no SAMAI, né? Sobre essa transformação do lixo, né? Em briquetes né? Para queima, para energia e tal, e para detalhar um pouco mais esse processo, tá? Mas realmente é muito interessante, né? É uma solução limpa. Tem uma configuração aí de estrutura que, bom, São Bento conseguiu fazer um investimento, né? Eu acho que é aquele tipo da palavra investimento mesmo, né? Gastou para uma coisa que realmente vai fazer efeito. Então, o que a gente puder compartilhar. Então, em tese, hoje a gente vai fazer mais uma gravação lá para detalhar melhor, né, o processo para os municípios que tiverem interesse. E aí, no dia 3, a gente tem a nossa reunião, né? Dia 3, na quarta, perdão, dia 5, né? Temos a reunião às 3 da tarde. E aí o Peters, né, que é o responsável pelo processo todo, ele vai estar participando, vai poder fazer detalhes e tal. Eu até no projeto do submetido ao Inova Juntos, eu tinha até colocado um detalhamento técnico tá, do projeto ali disponibilizado. Então, estamos muito abertos aí à colaboração, né? Nós também temos, né, de repente, outras soluções que municípios utilizam, principalmente aquela que a limpeza da água, cheiro, odor é feito com plantas. Eu sei que tem alguns casos muito interessantes também por aí que talvez, né, sejam aplicáveis para nós em outras instâncias nessa parte aí de resíduos, né, de saneamento, tratamento de água, etc. Eu acho que tem, e eu acho que quanto mais rápido possível nós conseguimos conectar as pessoas para construírem soluções e não relatórios, melhor. Então, por exemplo, no caso, vocês assistiram o material, por exemplo, de Itajaí, com software, com aquela coisinha que foi bem legal, né? Então, eu quero ver se a gente já cria um grupo de trabalho, o pessoal começa a ver a implementação e a gente transforma isso em alguma coisa que possa ser replicada. Eu acho que essa solução de São Bento do Sul já, se você está falando de mais soluções de água, a gente já está tendo sim, está tendo algumas problemas de dessalinização, problemas de água salobra, problema daquele cheiro que dá numa bactéria especial, que vocês devem ter algum filtro específico, que a água é uma loucura para manter, né? A gente não pode ficar sem, mas se você deixa parada, estraga e tal. Então, o que a gente estava vendo? Com certeza, nesse de Taquaritinga do Norte, provavelmente para Santarém e provavelmente para Paraupebas, vão ser 2 lugares em que a gente vai tentar a solução de maneira imediata, principalmente a solução de Santarém. Eu devo estar indo para lá, assim, a gente está esperando abrir não as fronteiras, mas abrir os voos, assim, para a gente poder viajar com segurança, mas, de repente, a gente pode fazer algumas bandeiras de divulgação. E eu acho que São Bento do Sul poderia ser um desses marcos das bandeiras de inovação do Inova Juntos. Ou seja, o pessoal, quando estiver falando dessa parte, bate aqui, vamos falar de saneamento, vamos criar isso com um cluster, vamos criar isso com as ações,
e colocar vocês nessa berlinda. E como a gente está querendo colocar Itajaí, por exemplo, que tem essa capacidade técnica na área de tecnologia, talvez a gente colocar vocês nessa parte de saneamento. Mas vamos lá. Tem uma questão, né, por exemplo, em relação ao cheiro, né, esse odor que é característico ali das estações de tratamento. O próprio SAMAI enfrenta isso, né? O nosso ambiente do SAMAI tem essa questão a lidar, e o nosso SAMAI tem um ecoparque. Uhum. Né? Então, esse ecoparque também tem, né, uma parte, na verdade, são dois parques que foram construídos, um deles enfrenta esse problema também do cheiro, né? Ele está próximo, então a gente precisa administrar isso para lidar com a comunidade. E tem outro programa que São Bento desenvolveu, que é bem inédito aí no Brasil, ganhou um prêmio, né? Já ganhou prêmio em relação a essa solução, que é a proteção das matas ciliares, né? Então a gente paga, né? Paga os produtores rurais, quem tem as áreas rurais perto de rios, né? Existe ali uma negociação e é feito um pagamento para quem eventualmente deixa de usar aquela área, né? Como uma área útil para o seu terreno, né? Plantar ou construir, e ele faz, né, a proteção das matas ciliares, ele tem um incentivo financeiro do município. Então, isso também é algo bem diferenciado, né, nessa área. Isso é bem diferenciado, porque a gente tem políticas completamente anacrônicas no Brasil em relação a isso. Nós tivemos aqui no Brasil, aqui no interior de Goiás, um programa governamental, acho que era do Estado ou federal, que você tinha que plantar nas margens do rio. Então, você derrubava, plantava, porque tinha... mas aí você plantava na margem do rio e, claro, deu tudo errado, e aí assoreou tudo, aí virou um grande lodo, aí começou a morrer vaca, morrer gente, morrer tudo. Tanto que hoje, quando você vai fazer uma política pública aqui em Goiás, e você chega com uma novidade, o caboclo, o cara mais velho, fala assim, lá vem vocês de novo me mandar plantar na margem do rio. Tipo, virou um nome de incompetência de política pública, né? Então, assim, pelo caboclo. Então, ele fala, você está sendo muito burro, está plantando na margem do rio. E assim como a gente teve lá em Paragominas, por exemplo, o projeto de ocupação da Amazônica, você tinha uma terra, você tinha que desmatar e queimar 30%, para senão você não recebia o financiamento bancário. Então, você ia e botava fogo na Amazônia, senão você não recebia. E aí as pessoas ganharam dinheiro 30 anos fazendo isso. Aí você fala que não pode pôr fogo. Fala, não, moço, se eu não colocar fogo, eu não recebo dinheiro do banco. Olha como a gente passa sinais trocados. E uma pergunta. O consórcio Quiriri, né, Maurício? O consórcio Quiriri, que tu viu ali, que também é uma iniciativa bem... Eu achei demais o conceito do consórcio por causa da questão das águas, da questão... Assim, o que a gente pode fazer antes agora, ou como um trabalho nosso, ou como uma preparação, de repente, de uma notícia, para a gente brifar o público que vai ficar interessado na quarta-feira para diferentes ações, para eles começarem a ter uma visão de São Bento do Sul. Eu quero que as pessoas comecem a se interessar como estrelas tecnológicas do nosso país com referência, ou seja, não só interessar, mas criar um canal de contato, conversar com vocês, fazer essa primeira ação, porque o que está faltando no Brasil? Conversa. Está faltando comunicação. Então, a gente podia fazer uma notícia. Como é que estão as notícias, Lore? O pessoal da CNM já processou aquelas 3 lá? Ou ainda não? Aí, sexta-feira, foi enviado para a imprensa. Mas foi para a imprensa, mas não foi para público ainda, né? Deixa eu conferir só um minuto. Só para a imprensa. Vamos ver se a gente cria mais uma, falando de São Bento do Sul e falando das práticas. São Bento do Sul apresentará amanhã, tal. E aí a gente faz uma propaganda, não digo velada, mas digo bem explícita aí para a gente conseguir mostrar as coisas. Então, isso são coisas iniciais. E as bilaterais de como é que a gente vai resolver os problemas do município de vocês, meninas? Onde vocês querem chegar? Onde vocês querem chegar para a gente construir alguma coisa juntos? Porque, assim, tá maravilhoso esse projeto. Vai ser uma coisa que eu vou contar para o resto da minha vida. Nós vamos começar a escrever agora. Inclusive, é muito importante. Nós vamos precisar de colaboradores diferentes. Na hora que a gente
terminar o segundo mês, que eu falei assim, a gente vai passar 2 meses, nós vamos começar a escrever a Wikipedia do projeto. A gente vai fazer isso em 3 idiomas. E nesses 3 idiomas eu já quero fazer o lançamento dos municípios que estão com menção honrosa, que estão colaborando e tal. Vamos voltar para a árvore, vamos voltar para aqui, vamos fazer um planejamento mais ou menos até amanhã, de amanhã para frente. O que vocês estão pensando? O que vocês querem que a gente busque? Então, eu te passei um diagnóstico, né? Não sei se você chegou a dar uma olhada. Do diagnóstico que nós fizemos, né? Justamente sobre, então, esse outro lado, né? De São Bento, que é o que a gente... Né, nós temos os cases, né, na área ambiental e tal, e nós temos que é o lado das boas soluções, né? Mas a gente tem esse lado do gap, do problema, do déficit que a gente tem nesse trabalho para linkar, né, tecnologias ao desenvolvimento das indústrias, né? Trabalhar uma indústria 4.0, algo nesse sentido, a relação, porque hoje a gente fala assim, né, Maurício, relação startups, né, e as grandes corporações. Inclusive, agora a gente está vendo uma empresa aqui de São Bento, que é uma das grandes, fazendo um trabalho de conexão com startups, né, mediado por uma empresa ali de Jaraguá do Sul. Olha, eu, assim, estou acompanhando o processo, mas eu tenho sérias dúvidas se vão ser startups locais, né, e eu acredito que não, que vão atender essas demandas. Então, o que nos falta, né? Trabalhar dentro do ecossistema realmente startups que tragam soluções de impacto. Então, essa referência hoje, né, na parte ambiental, ela vem do trabalho do poder público, né? A gente não está ainda com os cases, né, da área privada, que tenham vindo... nós temos bons cases na incubadora, mas eles não... eles acabaram se transformando em empresas... Quem saiu se transformou em empresas maiores e tal, já não está nessa vibe da metodologia, da linha de trabalho das startups, né? Nós temos, por exemplo, outra empresa, a linha ambiental acabou tomando realmente um rumo interessante. A gente tem uma empresa aqui de coprocessamento, é a segunda de Santa Catarina, só tem 2 em Santa Catarina e uma está aqui. E essa nasceu na incubadora. Só que são casos bastante esparsos, essa densidade tecnológica, essa atração, né, dos nossos engenheiros, né, de todas as áreas, né, engenheiros de todas as áreas, a área de tecnologia, ela ainda não decolou, a gente não atraiu essa galera para o perfil empreendedor, eles ainda vão trabalhar nas indústrias, né? Pode ser que eles estejam intraempreendendo. Agora, essa linha de trabalho de startups, quem vem servir as empresas aqui são startups de fora. Normal, ok, o movimento existe, mas não é normal que a gente não tenha essa linkagem, esse trabalho com fornecedores locais para atividades de alto valor agregado, né? Que sejam os fornecedores só os de baixo valor agregado. E aí, nesse diagnóstico ali que a gente fez, tá? Mostra ele aí para mim. Meninas, vocês receberam esse diagnóstico? Porque eu só leio que as meninas, assim, eu brinco que eu estou numa Eu campanha... encaminhei no grupo, eu acho que você acabou se perdendo Eu me aí. perdi, As mensagens. É porque eu só leio o que elas mandam. Eu estou criando uma campanha que chama Por um Mundo Sem E-mails, entendeu? Porque eu cheguei à conclusão que as pessoas só mandam e-mail quando querem me pôr a culpa. Quando querem resolver, me mandam WhatsApp. Então, eu estou falando assim, não me manda mais e-mail. Aí elas mandaram WhatsApp, mas eu me perdi aqui, não vi. Mas abre aí o diagnóstico, porque é o seguinte, dá Eu posso última abrir conversa. aqui. Abre aí, por favor. Eu estou abrindo. Só uma colocação que eu tive da nossa última conversa. Eu acho que a gente está pensando no conceito de startups, mas eu acho que a gente precisava pensar para São Bento do Sul um processo de qualificação da mão de obra como um todo. Eu acho que é uma questão de aumento da produtividade do trabalhador de São Bento do Sul. Aumento da produtividade para o trabalho na região e o aumento da produtividade com aquele conceito mais macro que eu estava dizendo, de você desenvolver, de você enxergar o mercado global e tal. Deixa só eu passar aqui. Isabela, dá aquela leitura para a gente fazer aqui, só para eu passar aqui É a Andréia rapidinho. que está compartilhando a tela. Está aparecendo aí para vocês? Tá sim. Isso, então, esse diagnóstico, até eu falei para a Isabela, não se assuste, tá? Porque é um diagnóstico para dar a paulada mesmo, tá? É um diagnóstico do que está ruim, tá? E esse diagnóstico, ele foi levando em conta funções e subfunções aqui do ecossistema, né? Sim. Existe uma metodologia, então a gente olhou governança, visibilidade, informação, talento, né? Todos esses vetores aqui, né?
E aí fomos... isso aqui tá Antes da gente passar no diagnóstico, qual a proposta de solução do diagnóstico? Quais nós são vamos pro plano... a gente fez o diagnóstico, agora a gente está trabalhando os planos de ação. Tá? Nós estamos divididos em grupos, né? Por eixos, né? E agora os grupos estão trabalhando as soluções. A gente ainda não estamos com a fase 5, né, terminada. A gente está aqui em 4, alinhamento. Tá? Por isso que é importante agora, como eu disse ali até no projeto, a gente está numa fase, né, de maturidade, vamos dizer assim, do processo, que está na hora de começar a botar no papel. O que a gente pode fazer? Então, nos planos de ação... E a gente pode se meter junto com vocês aí no meio desse negócio aí, tipo assim, a gente entrar com um olhar... É que assim, eu gosto muito dessa coisa. Eu acho que a gente está com uma chance gigantesca de fazer uma transformação enorme. Aqui você pode ver, né, até os diagnósticos por quadro, né? Eu acho que agora, justamente por isso que eu vejo, a gente está batalhando dentro de Nova Juntos, porque eu vejo que aqui é a hora dos planos de ação incorporarem, inclusive não só por conta da questão de tecnologia, mas por conta da internacionalização. É um gap gigantesco, né, que a gente tem. É difícil trazer pessoal de fora para desenvolver parceria aqui com a gente. A gente tinha uma parceria de muitos anos com a Alemanha, né, com a Friedrich Alexander, né, a FAO, tanto que a gente... Vou pedir aí para eu poder operar a sua máquina, para eu dar uma lidinha rápida. Como eu não fiz, aí eu vou dar uma... Peraí, cadê aqui? Você conseguiu? Gente, não se assustem, tá? Eu vou passar... Só para dar uma olhada. Dinâmica aí. Vai ser hiperdinâmica. Vai ser super dinâmica. Eu quero mais pegar os pontos principais para eu enxergar isso aqui. Porque o que eu acho que a gente pode fazer? A gente podia mergulhar junto na construção do plano de ação e transformar o resultado do plano de ação num plano de atuação, já com internacionalização. Ou seja, vocês foram até aqui, então a gente não precisa reinventar a roda. A gente simplesmente pega isso daqui, melhora com algumas coisas que possam precisar e documenta e sai no papel. Então, grupo de engenharia, conhecimento, tem as universidades... Nós temos um terceiro fazendo... A gente pagou, né, um serviço de um terceiro para nos ajudar a organizar tudo isso, né? Então, como nós temos um projeto aqui em andamento, né, pela FAPESP, pela Fundação de Apoio à Pesquisa aqui de Santa Catarina, dentro desse projeto nós temos recursos para contratação de terceiros e nós somos para os diagnósticos. Tem mais um diagnóstico que vai começar agora, Maurício, que ele está voltado... Você está lendo, né? Estou lendo, mas pode ir falando sim, pode ir falando sim. Que ele está voltado para um estudo que foi feito ali em 2018, foi um estudo das oportunidades da região. Que oportunidades nós temos na região de desenvolvimento de novos serviços, novas indústrias, enfim. E esse documento ele vai ser trabalhado com alinhamento mercadológico, né? Nós vamos olhar dentro de todas aquelas oportunidades, vão ser selecionadas 3, vão ser analisadas, 3 de maior potencial vão ser selecionadas, e essas 3 vão ter rotas mercadológicas desenhadas. Por exemplo, no sentido assim, de eu chegar para um empreendedor e dizer, olha, onde nós temos áreas de empreendimentos potenciais aqui, ó, veja, aqui nós temos, né, maior adensamento de cadeia, aqui a gente tem maior valor de mercado, aqui as tendências estão mostrando que é uma área que tem crescimento. Então, a gente vai dar o primeiro cenário, né, do mapa aí do plano de negócio, vamos dizer assim, né, para que ele desenvolva, então, já alinhado com as oportunidades que a gente encontra na região. Que muitas vezes é isso, a gente quer pegar pela mão, trazer essa meninada mais próxima e muitas vezes já ofertando a cenourinha lá, olha, isso aqui, engenheiros, né, engenheiros eletricistas, isso aqui, engenheiros mecânicos, isso aqui, engenheiro de software, vamos montar uma equipe multidisciplinar, a gente consegue fazer isso aqui. Então, assim, alinhar essa galera com as demandas. Então, esse estudo também nós estamos contratando agora, então, imagino que aí uns 4 meses, 3 meses no máximo, a gente está divulgando já também e alinhando com esses desafios aqui, esse estudo, tá? Então, a gente está andando, entende? A gente está correndo atrás da máquina. E aí eu estava olhando ali os parceiros, né, os potenciais parceiros de Portugal,
E, claro, ali a gente está vendo Porto, não está nessa lista, mas... Da Porto está sim, Porto está sim. A gente pode pôr a Universidade do Porto, a gente pode... Acho que Coimbra está, acho que Porto não está, Isabela? Gente, a Universidade do Porto Porto... não tá. Gente, Porto Não. não tá. Eu fiz a lista para mandar para não. Andréa, que na última reunião ela não tava. Coimbra, sim. Porto não tava, pelo menos na lista que a Isabela então a colocou. gente põe o Lisboa, Porto. Porto não. Então, o mas que eu vi ali é que Coimbra tem uma questão muito interessante, que são as escolas de engenharia. E eu vejo ali nas escolas de engenharia, nos documentos que eles fazem, na divulgação que eles fazem, vários projetos interessantes, já desdobrados do trabalho da pesquisa na engenharia. E falta isso, né? Para sair do empreendedorismo, da ideia para o empreendedorismo, para sair realmente uma empresa, no meio tem P&D, pesquisa e desenvolvimento. Então, aí a gente tem um gargalo. Então, P&D precisa ser trabalhado. Onde está a P&D? P&D, em princípio, no Brasil, está nas universidades. Você sabe que ainda para as empresas desenvolverem P&D está longe ainda de ser significativo. Então, a gente tem que entrar dentro... Tem um problema de origem aqui, porque aqui no Brasil nós temos um câncer do processo de formação, que as universidades elas se transformaram no monopólio legítimo do conhecimento científico. Se Tesla nascesse aqui, ele não ia ser Tesla, porque ele ia ter que dar aula, ia ter que fazer pesquisa e não ia poder trabalhar em campo. Então, mas assim... sabe que isso não é porque as universidades querem, né, Maurício? Sabe o que acontece? Não, mas isso está no diagnóstico aqui que vocês estão colocando desse processo de competição. Ou seja, as universidades, elas têm uma relação muito boa, mas elas são muito focadas para o umbigo, às vezes, entendeu? E não para, por exemplo, a geração do emprego. Aí eu quero gerar emprego e resolver o problema da população. Não, eu quero fazer a pesquisa. Então, a gente tem que tomar... Está muito nas federais, né? A federal está muito nessa Nossa, as federais são dificílimas de lidar. São dificílimas de conversar. Nós aqui temos esse problema, tá? Nós temos duas, uma estadual e uma federal, que a gente está vendo pouquíssima interação. E eu venho da Universidade Comunitária, né? Criada pelo município. E nós já somos totalmente inverso. A gente está direto batendo na porta das empresas pedindo demanda, tá? Então, a gente trabalha... Mas eu acho que a gente precisa ser o catalisador disso. E aí eu vi ali Coimbra, achei que, de repente, essa relação com Coimbra poderia nos trazer Tem alguma área de estudo lá que a gente possa entrar em contato? Algum departamento específico? Porque a gente já pode começar a ver formas de pesquisa, criar uma linha de trabalho. Eu queria abrir minha tela aqui, mas agora como você tem... Calma que eu estou lendo. Calma que eu sou homem, gente. Eu consigo fazer uma coisa por vez. Tem as faculdades de engenharia, tá? Tem as faculdades de engenharia e tem o IPARC. Eles têm um parque tecnológico na universidade, tá? Então, nesse parque tecnológico, eu acredito que seja uma ponte interessante para a gente ligar como nós estamos batendo na tecla de habitats de inovação, nosso centro de inovação é um habitat, então a gente se relacionar com os habitats para alcançar essas oportunidades de P&D talvez seja uma boa estratégia, a gente se manter na conexão com os habitats. Então, talvez fazer a conexão com o IPARC primeiro, né? Seria melhor do que talvez ir direto para os departamentos, né? Isso falando em Coimbra. E aí eu estava olhando o projeto, projeto de Lisboa, né, de criar realmente um distrito criativo, mas aí você vê que a gente tem que... Lisboa tem a vantagem de ser atrativa, ela já é sexy o suficiente. Mas tem um município do ladinho ali, que acho que quer virar um centro tecnológico pertinho de Lisboa, que não é nada sexy e eles estão falando que eles são lindos. Eu vi, então, Cascais, né, que é praticamente um distrito ali, de um bairro de Lisboa, eles têm um complexo ali tecnológico, né? Cascais, que já é antigo. Então, ali também eu vejo uma boa, assim, uma oportunidade de interação, guardadas as grandezas, né, Maurício? Porque se a gente pensar em fazer match aí com uma cidade do porte da nossa, né, o tamanho da nossa, etc., eu já penso como região, né? Se a gente pensar como cidade, nós somos 85. Se a gente pensar como São Bento, Rio Grande, Campo Alegre, que é esse diagnóstico que está aí, nós somos mais de 140.
mil habitantes. Então, se a gente começar a somar as indústrias. Aí eu fiz uma... Posso até compartilhar contigo o slide? Eu não tenho controle. Depois que eu tiver, eu mostro para ti. Um slide da densidade tecnológica comparativo, né, entre essas 3 cidades. Deixa eu até pegar meu pendrive aqui. Gente, eu acho que está muito radical, inexistente, avaliação de função, território... Eu disse, não se assuste porque é pancada. Está pouco enviesado aqui. Eu acho que a gente precisa parar para conversar sobre esse diagnóstico. Ele tá me dando urticária em alguns momentos aqui. Não, ele está triste. Está triste. Ele tá só na pancada. Não, mas eu acho que ele tá irreal em termos de resultado e de métodos. Eu já falo. Deixa eu terminar de ler para poder falar com alguma habitat de inovação. Desculpa, eu te pus aí, ó, fecha aí, eu pus o pendrive e ele abriu sozinho, perdão. Eu parei de conseguir mexer no mouse, isso. Vamos lá. Aí as redes internacionais, né? Não, gente, vocês não podem estar tão inexistentes se vocês estão com um diagnóstico dessa ação. Não pode. Isso tá errado. Ele é um diagnóstico de problemas, né? Ele não traz os pontos positivos, ele é só dos... Então, mas assim, a função do... Vamos discutir isso, deixa eu só terminar até o final. Próximos passos. Aí não adianta. A leitura do plano de ação. Porque, por exemplo, a gente faz um diagnóstico para fazer isso aqui. Só que isso aqui fala aqui, ok, vocês são super feios, ruins e bobos. Agora se vira e faça um mundo diferente. Não pode ser assim. Espera aí. Vamos lá. Olha quem a gente já envolveu. Tá? Então, a gente já tem um grupo envolvido, a gente já está sensibilizando, a gente já está com as associações comerciais, já fomos até os 3 prefeitos, tá? Meninas, fala pro rapaz de Crato ali para ele segurar 10 minutinhos aqui, que eu preciso fazer uma conclusão aqui, tá? Só porque vai chegar no outro. Pede para ele 10 minutinhos ou 15, só para eu falar. Gente, André, eu não tinha lido o documento, eu li agora. Tem um princípio básico do conceito do diagnóstico, que é resolver o problema, não é gerar um documento. Então, quando você faz um diagnóstico médico, você vai conseguir procurar quais são as causas raiz, que vão, se você resolve esse problema da causa, você resolve o problema do paciente. Às vezes você está com uma tremenda dor das costas, e a dor nas costas é um problema, por exemplo, de maxila. Então, até você chegar que você está com ranger nos dentes, por isso você está com dor nas costas, demora. Ou então você está com dor no peito e você está com gases. Então, assim, existem coisas que podem não parecer óbvias, mas não adianta você tomar remédio para dor se você não vai na causa. O que eu vejo no diagnóstico? Vocês estão num grau de maturidade gigantesco, porque o tipo de pergunta que vocês estão fazendo não é de um município básico, não é de um município que está largado, que não tem infraestrutura, é um município que quer crescer. Nas posições que eu estou colocando, que eu vi no diagnóstico, quase tudo está como inexistente. E o que eu percebo? Eu acho que existe uma falta de articulação e uma falta de hábito de trabalhar com resultados. E isso é uma coisa normal da administração pública brasileira, em geral. A gente não tem hábito de trabalhar com resultados. Então, a gente não fica gerando soluções, a gente fica gerando documentos, né? E isso é um problema. O diagnóstico está muito bem escrito, mas para que serve? Quando a gente faz o diagnóstico, quando a gente faz as árvores é o seguinte, você faz o que a gente chama de ARA, que é árvore da realidade atual, e a gente desenha quais são os principais problemas e qual é a correlação de causa e efeito delas. Então, aqui eu tenho os problemas. O seu diagnóstico, do jeito que está, é a árvore da realidade atual, e eu vou propor para as meninas, inclusive, fazermos isso juntos. Nós vamos pegar esse diagnóstico e olharmos numa correlação de causa e efeito para ver cada um dos pontos. Olha, está tendo uma competitividade entre as universidades que ele está colocando aqui. Essa competitividade faz com que eles não queiram resolver os problemas. Estou com baixo índice de desenvolvimento local, eu estou com atuação do SEBRAE, que é positiva. Ok, tenho esse diagnóstico.
Depois que você fez esse diagnóstico, você faz uma coisa chamada da árvore da realidade futura, ou seja, com base nessa realidade futura, atual, como é que eu chego na realidade futura? E esse é o motivo de existir do diagnóstico. E eu vejo aqui, por exemplo, que ele faz? No final, na hora que é o pulo do gato, fala assim, beleza, eu estou com tudo isso, aí ele faz assim, ó, então, próximos passos. Alinhamento quanto à urgência e relevância de cada uma das ações, identificação das ações práticas que serão confirmadas pelas instituições, seleção das subfunções, abertura do plano de ação, pactuação de evento do ecossistema, operação do plano de ação, monitoramento contínuo da ação. Essa premissa sistêmica desse jeito está errada. Por quê? Porque isso não funciona assim. Porque nós não somos um sistema que eu coloco mais, é tipo uma linha de montagem que eu coloco mais coisa e tal. Para cada um desses problemas, tem um conjunto de soluções, elas estão interagindo entre si, e achar que a gente vai ter uma solução simples desse jeito não é verdade. Vamos fazer um plano de ação. Mais do que isso. Ali já estava identificado um grande problema de falta de engajamento dos atores dentro da realidade de vocês. Então, a gente precisava fazer uma ação, existe um conjunto de ações articuladas de engajamento de atores, de articulação de universidades, de articulação da população, antes de decidirmos aqui um plano do que a gente vai fazer. O que eu costumo dizer para as pessoas é sempre o dilema dos dois índios. Eu já disse para vocês o dilema dos dois índios ou não? É um exercício lógico para a gente pensar o problema. Imagina assim, você vai sair da cidade A e você vai para a cidade B levando um transplante de coração para o seu filho, para sua filha, para sua mãe, ok? Na cidade A, na cidade B. No meio do caminho tem uma bifurcação, um que vai para a cidade B ou que vai para a cidade C. Você está na ambulância, você está desesperado, no meio dessa bifurcação tem dois índios. Um só fala a verdade, o outro só fala a mentira. Você pode fazer uma pergunta para um dos índios, ok? Você pode fazer uma pergunta para um dos índios, e o que ele te responder, você decide se você vai para a direita ou se você vai para a esquerda. Nós estamos exatamente nesse ponto. O que você tem no diagnóstico é exatamente isso. Você está fazendo qual é a pergunta. O problema é que, com essa pergunta, você tem que saber onde é que você chega. Tenta por 30 segundos, é muito difícil essa solução lógica. Qual pergunta você faz para cada um dos índios? Para você saber. Sei lá, cidade B é para lá? Eu vou falar, vai para lá. Você é o que fala a verdade? O cara vai falar, sou. Ou seja, qual a pergunta que você faz para saber como é que você faz da cidade A para a cidade B? Vou antecipar a resposta. A resposta é assim, você pergunta para o índio, se você fosse seu amigo, para que lado você diria que é a cidade B? E, independentemente do lado que ele apontar, você vai para o outro. Porque se você fosse o que só fala a verdade, você perguntasse assim, se você fosse seu amigo que só fala mentira, para onde que você diria? Diria que é para lá. Então é para o outro lado. E se fosse para o que fala mentira, e você perguntasse, se você fosse seu amigo, o que ele diria? Ele diria que é o errado, mas como ele só fala mentira, ele vai para o outro. Ou seja, fazer a pergunta que, após a identificação de uma situação complexa, que você precisa tomar uma decisão urgente, te mostre um caminho ao qual seguir, é a única e exclusiva função de um diagnóstico. Tudo o que a gente escreveu, que a gente está vendo aqui, é o quê. E o diagnóstico serve para saber o quê e te identificar o como. E a gente foi aqui, ó, pumba. O o quê tem um monte de coisa. Então, a gente precisa mergulhar no como. E como não está descrito isso aqui, mas tem muita coisa descrito muito boa e muito bem colocada, e a gente precisa entender isso aqui, o que eu sugiro? Que a gente abra o diagnóstico, monte as árvores lógicas, analise a premissa de cada um dos capítulos para ver se é verdadeiro, porque existem certas informações aqui que, por exemplo, a premissa de que tudo isso está inexistente, aqui, ó, por exemplo, qual é o status da ativação da função da internacionalização? Inexistente? Eu acho que isso não é realidade, né? Então, a gente precisa entender landing empresarial, instituições de ensino superior com conexão do mundo, missões internacionais, cooperação internacional. Aqui nós temos um monte de indicadores de onde a gente quer seguir, mas isso vai realmente resolver o problema? Porque o que resolve o problema? Se eu pegar o problema do esgoto e fizer a usina de bloquete, aí resolve o problema. Se eu fizer um relatório sobre o esgoto, não vai resolver o problema do cheiro nem o bloquete, entendeu? Então, eu acho que assim, a gente está com um grau de maturidade gigantesco de bom para a gente atuar.
Só que a gente tinha que revisitar isso aqui, discutir internamente, não é uma coisinha de meia hora, a gente vai ter que fazer uma tarde inteira aqui, uma análise, eu não tinha lido realmente, e talvez chamar as pessoas que escreveram juntos para a gente enxergar isso aqui. Porque, por exemplo, o que eu faço com todas essas coisas aqui que foram identificadas? Entende? Mas, enfim, nossa, já estou animadíssimo, meninas. Eu já quero mexer com vocês depois de quarta-feira, porque isso aqui vai ser muito, muito, muito bom. E a gente vai fazer isso no âmbito do grupo de Portugal. Meninas, assim, meninas nossas aqui, Isabela e tudo mais. Coloca São Bento do Sul como chefe do cluster que esteja interagindo com o negócio de tecnologia, lá de Lisboa, talvez, e aquele outro município que quer fazer central de informação. Aí a gente junta os dois num cluster e a gente começa a fazer esse mapeamento para conseguir transformar esse mapeamento num plano de ação. Tipo assim, para tudo que eu disse aqui, atualmente não há mapas urbanísticos no ecossistema de inovação. O que existe são os ordenamentos do plano diretor orientado da forma como a cidade é planejada. Isso já é muito bom. Tá? Não há identificação de mapas de serviços. Então, vamos pegar tudo isso aqui e criar o como fazer e quando fazer e quem vai fazer. E se eu fizer, qual o resultado disso? Olha, eu não tenho mapas urbanísticos do ecossistema de inovação. Na hora que eu tiver mapas urbanísticos do ecossistema de inovação, isso vai resolver o problema de São Bento do Sul? Não. Eu vou ter um mapa. De que eu faço com esse mapa? Eu tenho um check. Mas o mapa urbanístico do sistema de inovação vai resolver? Não. Porque isso não está fazendo território inteligente. O território inteligente é formado por pessoas aqui. A gente está analisando relacionada à estratégia de cidade, ou seja, áreas de estratégia definidas por setores que podem ser explorados com vantagem competitiva. Então, eu acho que assim, a gente tem um ponto de começo que a gente não teria em nenhum outro. Mas a gente precisa mergulhar nesse documento aqui e extrair o como. E aí, depois do como, falar assim, vamos fazer ou não. Mas, enfim, meninas, eu deixo para vocês comentarem aí, porque eu fiz uma leitura muito rasa e muito rápida disso, mas eu já estou empolgadíssimo. Eu queria te mostrar um... Diga, pode mostrar. Eu queria te mostrar um slide, mas não consigo... deixa eu ver se eu consigo abrir agora. Só para te comentar um pouco sobre a questão de como é algo que a gente precisa... como é algo que a gente precisa mexer, como a gente precisa mexer urgentemente em algumas coisas, eu vou já comentando, mas é assim, é sobre densidade tecnológica, né? Que a gente encontra ali eu acabei colando aqui numa apresentação que eu tenho de aula para não perder. Mas eu coloquei São Bento, Rio Negrinho e Campo Alegre com relação à densidade tecnológica. O que exporta é o que importa. Daí, por exemplo, né, nós temos aí uma concentração gigante nos 3 municípios de uma única atividade industrial, que é relacionada à indústria moveleira. Né? Então, assim, é um problema, vamos dizer assim, do ponto de vista econômico. Não está abrindo aqui para mim. Acho que eu vou parar de compartilhar aqui, pode ser? Pode parar, sim. Eu compartilho de novo? Não, eu estou enxergando. Eu só estou preocupado que a gente tinha o outro de Crato ali, mas mas aí a gente, na próxima, a gente vai ter mais reuniões. Mas essa complexidade, ela tá, a limitação é muito perigosa, né? Quando a gente vê o que a gente importa, que é inúmeras coisas que os municípios dependem de importação para trabalhar, e o que a gente, de fato, consegue exportar, ou seja, valor agregado, primeiro, está uma alta concentração numa mesma área, e segundo, que nós temos, por exemplo, uma cidade limítrofe, que é a Rio Negrinho, que é São Bento é a maior, aí vem Rio Negrinho, e aí vem Campo Alegre em ordem de tamanho. E Rio Negrinho exporta madeira commodity. Enquanto aqui falta madeira commodity. Em São Bento, né, as empresas estão já sentindo falta da madeira, mas o cara vende para fora porque ele ganha, porque ele vende em dólar, ele não vende para o interno. Então, assim, é uma coisa tão complexa, né, de trabalhar, que essa questão da tecnologia, né, ela vem muito nesse sentido. É um tipo de trabalho que eu sei que não vai ser
amanhã que vai dar resultado. Mas é um tipo de trabalho, Maurício, que eu tenho 4 anos aí no cargo, né? E nesses Não, 4 nós anos vamos mudar essa cidade. 4 anos dá para mudar essa cidade. eu tenho a minha dá... missão, né? Então eu vou cumprir, Sim. entende? Eu tenho que trabalhar esse problema, não posso sair dessa gestão e deixar continuando assim. Então eu acho que a questão tecnológica, ela vem para dar esse sabe, esse olhar, esse entendimento de que, veja, olha, investir em tecnologia, investir em mais conhecimento aplicado, porque eles não entendem tecnologia, a palavra tecnologia virou TI, né? A gente tem que desmistificar isso. Quando eu invisto em tecnologia, eu ganho dinheiro, sim. Sim. Né? Então, é isso que a gente precisa começar a trabalhar. Então, tá, mas a gente precisa melhorar o nosso posicionamento, nós temos que nivelar o nosso conhecimento, tipo, o meu conhecimento com o de vocês, para a gente ter um passo seguro em relação ao próximo passo. Quem que é da nossa aqui, meninas? Quem que é a coordenadora? Quem que está acompanhando o Rio Negrinho aqui? Quem que é? Isabela? Nossa, só você, Isabela. Ai, Jesus. Tudo ela tem 25 pessoas. Então, pega ajuda para mais alguém e pega ajuda, sei lá, da Lore ou da Lise ou da Marveles. E vamos fazer o seguinte, vamos pegar o mapa de Rio Negrinho. Antes da gente abrir para conversar com eles, a gente pega esse diagnóstico, não durante, antes. A gente abre o diagnóstico e faz uma base da árvore de todas as premissas que eles estão colocando e quais são os argumentos, porque nós vamos validar se os argumentos do diagnóstico são básicos, estão funcionando. A gente registra todas as coisas do capital com os argumentos que eles estão colocando e monta um mapa do que eles escreveram em árvores lógicas. Aí a gente marca com eles, numa bilateral, uma apresentação desses argumentos. Olha, o que vocês estão dizendo é que isso gera isso. Só que esse argumento aqui ele não está suficiente. E provavelmente a gente vai identificar muito ruído, porque isso é normal. 80%, 90% de tudo aquilo que a gente discuta é ruído. Então, onde é que são os pontos que podem estar bem escritos, mas que estão fazendo a gente fugir do problema principal? Para a gente tentar identificar dentro do diagnóstico onde é que a gente deve atacar. E na hora que você chegar aqui, esse é o problema, com base nesse mapa do diagnóstico, aí eu faço o oposto do problema, provavelmente é a solução do problema. Falta qualificação, qualifica. Não tem articulação, articula. Só que aí a gente enxerga isso de uma forma mais binária e aquele ponto dos próximos passos ganha uma dimensão de plano de trabalho de fato. Acho que a gente pode fazer isso. Não está aí, tá? Rio Negrinho e Campo Alegre, São Bento tá, mas Rio Negrinho e Campo Alegre não estão no... Eles estão no nosso trabalho, né? No centro de inovação eles estão envolvidos, mas eles não estão trabalhando junto aqui no... Mas não tem problema. Se a gente começar com o de vocês e fizer sentido, a gente depois extrapola para os outros. A gente precisa de uma realidade que vocês possam ter vínculo com um lado concreto, tá? Nossa, gente, eu acho que vai ficar um trabalho gigantesco e excelente. A gente só precisa de muitos braços para nos ajudarem disso. A gente vai lançar essas coisas. Depois a gente faz 1 ou 2 bilaterais mesmo sem mim, e depois a gente senta junto de novo, que eu quero falar. Aí a gente vai fazer uma leitura e uma apresentação do diagnóstico. Vamos trabalhar em cima de algo concreto. Nós temos um diagnóstico que tem muitas informações excelentes. Vamos ver o que a gente consegue extrair daí para um plano de trabalho e depois a gente complementa com o nosso. Tá? Pessoal, eu preciso realmente que a gente vá para a reunião de Crato, porque a gente já estourou todos os limites. Mas eu gostei muito de ler. E me desculpe de não ter lido o diagnóstico antes. As meninas me mandaram, realmente eu comi bola aqui. Tá? Sem problema. Vamos avante. Tá, então preparem enquanto isso uma notícia para a gente fazer uma propaganda boa de vocês para o encontro virtual de quarta-feira. Tá? Que aí a gente já vai indo para a mídia. Enquanto a gente descansa, a gente carrega a pedra. Okay, vamos meninas, qual que é o link? Qual que é o link de Crato? Vocês assinaram a lista de presença, hein, meninas? As meninas têm sempre me lembrado que a gente tem que assinar a lista de presença. E vocês já começaram a receber os certificadinhos de vocês lá no digital? Daqui a pouco eles vão aparecer lá, porque eu passei o domingo assinando os certificados. Tá? Então, vamos lá para a próxima? Isabela, você manda ali? Mandei. Então, gente, um beijo para vocês e até a próxima. Depois de quarta, a gente já vai marcando isso, tá? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada.